Relacionamento aberto gera união estável? Será que sim? Será que não? Gente, vamos lá. Falando sério agora. A gente sabe que as relações humanas passam por diversas modificações ao longo do tempo. Atualmente, existem várias formas de se relacionar, que não tão somente um homem com uma mulher. E o direito ele precisa acompanhar essas mudanças para conseguir garantir à sociedade um tratamento igual e também a tutela do direito de todos. Diante disso, nós precisamos analisar cada caso e verificar qual o melhor caminho a se seguir para uma decisão judicial que seja justa, que seja equânime. Nós sabemos que o nosso direito ele prima por um relacionamento, né, na qual as partes são fiéis, se respeitem e também repele os relacionamentos extraconjugais. Quando se trata de relacionamento extraconjugal, geralmente a nossa justiça tende a afastar o reconhecimento da união estável, salvo se a outra parte não sabia da condição do companheiro ou da companheira e também foi enganada. Então, nesses casos, a justiça pode sim reconhecer uma união estável paralela, mas via de regra, quando se trata de um relacionamento extraconjugal, a gente sabe que os amantes ali não têm direito algum. Agora, eventuais filhos advindo de uma relação extraconjugal vão ter sim os seus direitos assegurados. Só que aí entra a questão do relacionamento aberto. No relacionamento aberto, a pessoa tem ali uma relação com outra, mas eles têm um combinado de que eles podem se relacionar com terceiros. E aí vem a dúvida: será que um casal que tem um relacionamento aberto pode ter uma união estável, pode ter uma relação que se considere união estável? Antes de adentrarmos na resposta da questão, a gente precisa lembrar quais são os requisitos da união estável. O relacionamento, para configurar uma união estável, ele tem que ser público. Isso significa dizer que a relação não pode ser secreta. Ela pode sim ter uma certa discrição, mas ela não pode ser secreta. Pelo menos o círculo de amigos e os familiares das partes têm que saber daquela relação. Além disso, o relacionamento ele precisa ser contínuo e duradouro. O que isso significa dizer? A gente sabe que não raramente os casais eles terminam o relacionamento e logo em seguida voltam. Isso não descaracteriza a união estável. Agora, aquele casal que fica 2 meses juntos, separa 6, depois volta mais 1, depois separa mais 1 ano, depois volta mais 2, esse casal, ele não tem um relacionamento contínuo e duradouro. Logo, esse tipo de relação não é uma união estável. E nós temos o requisito mais importante, que é o requisito de intuito de constituir família. É um requisito subjetivo e depende muito de quem analisa o caso. Só que esse requisito ele é muito importante porque é ele que diferencia uma união estável de um namoro qualificado. E afinal de contas, o que é o intuito de constituir família? Não significa necessariamente ter filhos, muito embora ter filhos é algo que pode levar ao convencimento de que aquele casal vive união estável. Mas o constituir família significa dizer que aquele casal vive como se família fosse. Um casal de namorados, ele partilha de momentos juntos, mas cada um tem sua vida separada e individualizada. Agora, um casal que vive união estável, ele partilha da vida toda junto, de todos os aspectos da vida juntos. Eles compartilham alegrias, tristezas, eles fazem planos juntos, né? Eles adquirem patrimônio, enfim. Eles pensam, eles funcionam como se realmente fosse um casal casado formalmente, mas sem a efetiva formalização pelo casamento.
Então, o Instituto de Constituir Família, ele é o que determina se a relação é uma união estável ou não. É um namoro simples ou um namoro qualificado, e tudo isso vai depender da análise que a Justiça vai fazer do caso concreto. Esclarecido isso, a gente volta para a questão, tá? Mas e um relacionamento aberto? Ele pode configurar união estável? Através da análise dos requisitos, a gente já pode perceber de cara que o fato do relacionamento ser aberto não impacta em nenhum dos requisitos da união estável. E mais, se o relacionamento é aberto porque ambas as partes querem assim, a gente não tem ali uma afronta à fidelidade, aos bons costumes, à moral, porque é um combinado. As partes sentaram e conversaram, nosso relacionamento vai ser aberto. Logo, as relações paralelas, elas não são vistas como algo ilícito, na medida em que o casal convencionou que a dinâmica familiar deles seria nesse formato, né? Então, sim, é possível que um relacionamento aberto seja considerado uma união estável. Agora, da mesma forma que o relacionamento tradicional, para que o relacionamento aberto seja considerado uma união estável, é necessário preencher o quê? Os requisitos da união estável. Então, a Justiça vai analisar o caso concreto e se aquela relação é pública, contínua, duradoura e com o intuito de constituir família, ela pode sim ser reconhecida como uma união estável. E as partes envolvidas terão os direitos advindos do relacionamento assegurados. Agora, isso com relação ao casal. As relações paralelas, aí muito dificilmente seriam consideradas união estável, mas obviamente que é necessário analisar cada caso concreto e as suas peculiaridades. Com relação às jurisprudências a respeito do tema, que são os julgados a respeito da questão, a gente ainda encontra pouca coisa. Mas o que a gente encontra é sempre nesse sentido. O relacionamento, por ser aberto, ele não afasta a união estável. Contudo, ele tem que preencher os requisitos. Preenchidos os requisitos da união estável, ele pode sim ser considerado união estável e aí os direitos vão ser regularmente assegurados. Não temos muitos casos assim, mas a tendência é que eles aumentem, até porque recentemente o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul julgou um caso de um trisal na cidade de Novo Hamburgo. O que é trisal? Trisal é um relacionamento de 3 pessoas. Nesse processo, esse trisal pediu o reconhecimento da união estável para eles 3. E uma das mulheres estava grávida. A Justiça analisou o pedido, analisou o caso e deferiu. Ou seja, aquele trisal passou a viver em união estável. E mais, a Justiça também autorizou que a criança advinda daquele relacionamento fosse registrada em nome dos 3. Então, a gente observa como a jurisprudência ela vem se moldando com a realidade das pessoas. Agora eu me pergunto, imagina quando esses trisais começarem a se separar. Porque se já é tumultuado uma separação entre 2, imagina entre 3, ainda mais quando envolve filhos. Mas tudo bem, faz parte do show. O direito ele precisa atender a todas as demandas que se apresentam pela sociedade. Então, pessoal, um relacionamento aberto, ele pode sim ser considerado uma união estável. O que é necessário? Preencher os requisitos. Relacionamento público, duradouro, contínuo e com o intuito de constituir família. Então, o relacionamento em si entre o casal, ele pode sim ser considerado uma união estável. Os relacionamentos paralelos dificilmente conseguirão este reconhecimento, mas obviamente que cada caso deve ser analisado individualmente. Lembrando que, conforme eu falei anteriormente, a Justiça já reconhece uniões estáveis de 3 pessoas, relacionamento com 3 pessoas, que chamamos de trisais. Certo, pessoal? Ainda sobre esse tema, eu vou deixar aqui o link
de um vídeo na qual eu falo um pouquinho mais sobre os trisais. Assistam lá.